7 vezes em que os jovens titãs usaram seus poderes para o mal. 1. Ravenna Maluquinha. De todos os heróis do grupo, é incontestável que a Ravenna é a mais poderosa. Mas, como tudo na vida, essa força extrema da menina vem com um preço que é cobrado pelo seu pai, o demônio Trigon, que quer usar os poderes de sua filha para o mal, para motivos próprios que ele tem de querer dominar o mundo. Só que o grande problema dessa enorme quantidade de poder é a Ravenna não conseguir manter o controle de suas habilidades, e já foram diversas vezes onde, por culpa de seu pai e dela mesma, ela perdeu o controle e passou de todos os limites e liberou toda a sua força, ficando completamente atada, sem ter o que fazer. Na maior parte dos casos, seus poderes passam só um pouco da linha. Então, com a ajuda dos outros titãs, tudo é controlado e acaba ficando tudo bem, com a Ravenna tomando o controle de seu corpo e de suas habilidades novamente. A parte boa é que nas poucas vezes em que ela pirou de vez, foi apenas contra vilões, deixando seus amigos longe de perigo. 2. Um vilão rapidão. Uma saga conhecida como Titans Tomorrow, ou Os Titãs do Amanhã, mostrou para todos os leitores uma versão futura da equipe, com novos membros, como por exemplo o Bart Allen como Flash. Isso porque esse time viria a se tornar a nova Liga da Justiça depois da morte do Batman e da Mulher Maravilha em alguns outros eventos. E o que ele fez foi, basicamente, levar a sua equipe de volta para o passado, para poder garantir a própria existência no futuro. É basicamente a mesma coisa que o Flash já fez algumas vezes, e a gente já até comentou sobre esses casos em um vídeo aqui no canal Super Hero. Mas o foco agora é justamente o Flash do Bart Allen, E não é como se ele fosse um cara realmente do mal, longe disso, mas ele usava seus poderes de uma maneira que só alguém como o Flash Reverso faria. E a gente sabe como brincar com a linha do tempo para se beneficiar ou prejudicar algum outro personagem pode atrapalhar todo o andamento das linhas do tempo e estragar a vida de todo mundo. Foi só depois do Rebirth da DC que esse Flash acabou aparecendo novamente para poder realmente ajudar os Titãs e completar algumas missões como um herói de verdade faria. 3. Terremoto assustador. Um personagem que todo mundo sabe que é extremamente poderosa, mas pouca gente entende o quão sofrida foi a sua vida, é a Terra. Uma menina loira com o poder de controlar pedras, rochas e basicamente a própria Terra, E por mais que muita gente ache que ela é simplesmente uma vilã, não é bem assim que tudo aconteceu. Na realidade, a Terra é filha ilegítima do rei Markov e acabou sendo recrutada pelo vilão Exterminador, também conhecido aí como Slade Wilson, para uma missão importante contra os jovens titãs. Ela fez parte do time por algum tempo, ajudando de verdade, sem que ninguém desconfiasse de nada. Até mesmo a Ravenna tinha suas dúvidas, acreditou na menina. Mas quando chegou a hora de um ataque surpresa da Terra e do Exterminador contra os titãs, tudo acabou saindo de controle por causa de uma outra confusão com a Eve, que é meio que uma escola de supervilões criada pelo irmão Sangue. E foi no meio de toda essa treta que estava acontecendo que a Terra perdeu a noção e o controle de si mesma. A menina, na tentativa de esmagar os titãs com pedras, não percebeu que eles já estavam escapando e acabou esmagando a si mesma, cavando a própria cova nas histórias dos jovens titãs. Ela chegou a ser retratada outras vezes ao longo dos anos e das tramas também, mas nada chegou a ser tão marcante e interessante quanto sua aparição original nos quadrinhos. 4. Vergonha do Batman. Toda a Bat-família, incluindo o próprio Capuz Vermelho, seguem a inquebrável regra de não tirar a vida de nenhuma outra pessoa, independente de todo o mal que ela tenha causado. Isso pode ser pior do que só matar os vilões? Bom, provavelmente sim, mas é uma regra que eles seguem ao pé da letra sem nem questionar. Mas o caso é bem diferente quando a gente entra no assunto do Robin do Tim Drake, que na versão do futuro, dos Titãs Tomorrow, assumiu meio que o manto do Batman e passou a carregar como sua a arma que matou Martha e Thomas Wayne, os pais do Bruce. E ele utiliza ela justamente para criar uma justiça letal, onde os criminosos não têm uma segunda chance. Na realidade, foi dele e do Flash a ideia de voltar no tempo para garantir que eles iriam existir no futuro, algo que o Batman com certeza não aprovaria. Isso sem contar que nessa volta no tempo, ele aproveitou para tentar matar o Jonathan Kent. Esse é o nível do Tim Drake nessa saga, No fim, com a ajuda dos Titãs e dos Super Sons, foi possível derrotar o Robin maluco e mandar ele de volta pelo Hyper Time, voltando para o futuro e deixando tudo em ordem, dentro do possível naquelas condições, Quem diria que um dos filhotes do Batman se tornaria alguém tão pirado e sem autocontrole, 5. Passarinho assassino. Ainda falando sobre o manto do Robin, mas agora sobre um outro menino prodígio,
temos o caso do Damian Wayne, o filho legítimo de Bruce Wayne e que acabou se tornando um verdadeiro assassino, chegando até a decapitar os seus inimigos. Pois é, ele saiu completamente do controle e deixou a raiva subir a cabeça, descumprindo a principal regra de seu pai. Bom, o Damian não tem superpoderes, mas ele com certeza pode ser considerado alguém como acima da média, né? Quando o assunto são habilidades de luta. E além disso, por ser filho de Talia al Ghul, ele teve um forte treinamento de combate, onde aprendeu e até chegou a matar pessoas sem um mínimo de remorso por suas ações. Durante uma missão ao lado de seu pai, que é o próprio Batman, o Damian viu ali toda uma situação de refém contra o vilão Spook, que estava ameaçando a vida do morcegão. Por isso, o menino Robin achou que seria uma boa ideia tirar a vida de todos os capangas do inimigo. De fato, resolveu o problema, mas não é algo que o Bruce ficaria de boa ao ver. E além de ter matado nesse caso e em outros, quando era menor, o Damian já tem aí a mania de usar força bruta além do necessário, deixando ela sendo algo letal em muitos casos. Talvez, se não fosse a influência pesada da Liga das Sombras, esse novo Robin seria mais controlado, assim como seu pai é o tempo todo. 6. Mulher nem tão maravilha. A personagem Cassie Sandsmark ficou bem conhecida como a Garota Maravilha, que era o seu alter ego principal ali como heroína, né? Mas, novamente, na saga dos Titãs Tomorrow, ela acabou virando a nova Mulher Maravilha, depois da morte da original em outros eventos, como eu já expliquei mais cedo. Tá, mas então qual que é o problema, né? Bom, a Cassie, assim como os outros Titãs dessa época, se tornou uma heroína bem mais pesada do que o padrão, fazendo coisas que poderiam ser consideradas vilanescas ao invés de heróicas. E ela faria de tudo para ter a certeza de que seu futuro continuaria ali, intocável, assim como o Robin do Tim Drake e o Flash Bart Allen. O que ela fazia era justamente enganar a versão mais jovens dos Jovens Titãs para que eles fizessem todo o trabalho por ela. Só que com a chegada dos Titãs do Leste, esse cenário todo foi desfeito e seu plano acabou indo por água abaixo, o que acabou no final sendo algo bom para a própria história rodar de forma mais interessante. A Cassie acabou aparecendo novamente, mas agora para realmente ajudar o time contra a ameaça que o Robin do Tim Drake estava criando, aquela lá de querer matar todo mundo para ter o futuro garantido. Então, é meio louco ver como ela perdeu o controle e sua sanidade, mas depois notou que realmente deveria ser feito. 7. Máquina Mortífera. Por fim, a gente tem um personagem que, mesmo sendo conhecido apenas pelos Jovens Titãs fora dos quadrinhos, tem muito mais espaço dentro das histórias, lutando até ao lado da Liga da Justiça em suas batalhas mais importantes. Sim, eu estou falando do próprio Cyborg, que mesmo parecendo bonzinho, já teve seus dias de maldade. Existem dois grandes exemplos para o caso do Robozão. O primeiro é quando ele se tornou um vilão conhecido como Cyberion, depois que a sua inteligência sofreu um pouco no planeta Tech. Depois disso, ele chegou até a sequestrar seus amigos da Liga da Justiça e colocar até mesmo outros membros dos Jovens Titãs em perigo. O outro caso vem lá da Terra 3, onde o Cyborg é mais conhecido como Grid, e ele nada mais é do que um Cyborg que acabou sendo completamente consumido por um vírus de computador e usou seu potencial para causar o caos e espionar todos a qualquer momento. Só com isso já dá para imaginar tranquilamente até onde os poderes desse herói podem ir. Bom, e como já deu para ver aí, mesmo querendo sempre serem os heróis, às vezes os Jovens Titãs acabam perdendo o controle das situações e infelizmente deixam o pior acontecer. Mas se não fossem esses acontecimentos incríveis e essas reviravoltas, dificilmente teríamos uma fama tão gigantesca e interessante sobre os heróis, né? Mas é isso, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui, um forte abraço e até mais!